Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje eu vou fazer a correção da atividade 2 do terceiro bimestre. O assunto desta atividade seria a densidade e a pressão. Então, eu irei começar mostrando ela, né? Para que você lembre como que é a atividade. Então, aqui, ó, densidade e pressão. Aqui estão os exercícios de densidade, 4 questões. E aqui estão de pressão, 4 questões também, e o gabarito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar fazendo um resuminho de cada atividade, né? De cada conceito, de cada conteúdo, e aí depois iremos fazer a resolução das atividades. Então, bora lá para a câmera da resolução, esta câmera aqui. Então, vamos começar a explicação sobre densidade. A densidade, basicamente, ela mede o quanto que a massa está concentrada em um determinado volume. Ela pode ser calculada como sendo a massa da substância dividido pelo seu volume. Quando você pega a massa da substância e divide pelo seu volume, no caso a massa do corpo, você vai ter a densidade deste corpo. Você tem que as unidades são as seguintes: o m é a massa, o v é a velocidade e o d é a densidade. Se por acaso nós estivermos trabalhando no sistema internacional de unidades, a unidade da massa ela terá que ser em quilogramas e a de volume em metros cúbicos. E a densidade vai ser quilograma por metros cúbicos, porque densidade, né, massa sobre volume, então vai ser a unidade da massa dividido pela unidade do volume. E aqui está a densidade. Tem uma outra unidade que é também usual, que é trabalhar a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos, que equivale ao mesmo que o ml, né? Mililitros. 1 centímetro cúbico é 1 ml. A densidade ficaria em grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Seria a mesma equivalência. Tá bom? Então, essa daqui seria a equação da densidade. Existe uma conversão entre gramas por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. A conversão é o seguinte: 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 1 como equivale a 1.000, você multiplica por 1.000. E de quilograma por metro cúbico para grama por metro cúbico, você faz o inverso, ou seja, divide por 1.000. Certo? Então, esse aqui seria o resumo principal da aula. Tem outras conversões de unidades, tem mais uns exercícios, se for necessário, nós iremos fazer as outras conversões das unidades. Por enquanto, eu vou falar somente a densidade, que essa daqui é nova. Vamos lá para a atividade. Já vou colocar aqui na minha folha, atividade 1. A atividade 1, ela diz o seguinte: uma lata contém 800 centímetros cúbicos de um líquido. Então, isso aqui é o volume. Já vou colocar na minha atividade 1 o volume. 800 centímetros cúbicos. Aí ele continua. Sabendo que a massa desse líquido é 1.600 gramas, então massa 1.600 gramas, que é um outro dado, determine a densidade da substância em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Então, vamos lá para a atividade. O que ele me deu? Me deu o volume e me deu a massa, e que é a densidade em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Bom, a equação que relaciona densidade, massa e volume é a própria equação da densidade, em que ela é calculada como sendo a divisão, ou seja, a razão entre a massa sobre o volume. A massa da substância é 1.600 e o volume 800. 1.600 dividido por 800 vai dar 2. 2 o quê? 2 gramas por centímetro cúbico, porque a massa está em gramas e o volume está em centímetros cúbicos. Então, é grama por centímetros cúbicos. Só que ele quer a densidade também em quilograma
por metro cúbico. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar por 1000, né? Então, eu vou pegar aqui e multiplicar por 1000. 2 vezes 1000 é 2000 kg por metro cúbico. Esta aqui seria a densidade desse material, em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. O que é 2 gramas por centímetro cúbico? Significa que a cada 1 centímetro cúbico de volume, a cada 1 ml, nós temos 2 gramas dessa substância. Ou que a cada 1 metro cúbico, que é um cubo de 1 metro de aresta, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, você teria 2.000 quilogramas deste corpo, dessa matéria, dessa substância. Tá bom? Então, essa aqui seria a resolução da atividade de número 1. 2, a resposta, e 2.000. Vamos olhar o gabarito. 2 e 2.000. Perfeito. Vamos lá para a questão de número 2. A questão de número 2, ela diz o seguinte. Durante uma aula prática, um professor solicita ao aluno que investigue qual a composição química de um determinado objeto metálico. Para isso, ele estima o volume em 280 centímetros cúbicos. Então, coloquei o volume 280 centímetros cúbicos. E a massa igual a 2.204 quilogramas. Então, ele me deu o volume, que eu já coloquei na folha aqui, e me deu a massa. Consulta a tabela de densidade de alguns elementos metálicos. Então, aqui está a densidade de cada um deles, em grama por centímetro cúbico. Nessa situação, o aluno descobriu corretamente que o objeto é constituído de... Então, o que acontece? Com o volume, com a massa, não dá para calcular a densidade? Se você calcular essa densidade, você pode comparar e ver qual substância é. Então, vamos lá? Vamos calcular essa densidade. Densidade não é massa sobre volume? Só que, se eu quero a densidade em gramas por centímetro cúbico, a massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em centímetros cúbicos. 2.204 quilogramas, como que eu converto para gramas? Basta multiplicar por 1000, né? Porque 1 quilo tem quantas gramas? 1000 gramas. Então, de quilograma para grama, para 1 virar 1000, multiplica por 1000. Então, vai ficar 2.204 gramas. A densidade vai ser eu pegar a massa, que é 2.204 gramas, e eu dividir pelo volume. Qual que seria o volume? 280. Certo? Se eu pegar o 2.204 e dividir por 280, isso aqui vai dar uma densidade igual a 7,87 grama para cada centímetro cúbico. Ou seja, essa é a densidade do material. Se você olhar lá na tabela, tem uma substância que tem essa densidade, 7,87, tem o ferro, né? Então, o ferro seria essa substância que apresenta essa densidade. Então, exercício número 2, a alternativa correta é a letra A, que está aqui no gabarito. Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte. Uma lata contém um volume de 900 centímetros cúbicos. Então, eu já vou colocar aqui na minha folha o V. Volume, 900 centímetros cúbicos. E massa específica igual a 0,9. Essa massa específica, ela tem a mesma equação que a densidade, tá? Então, você pode considerar a densidade? Pode. Quando o material é um material homogêneo,
e totalmente preenchido, não tem espaços vazios, como é o caso de um óleo, né? Não tem buraco dentro do óleo, é tudo preenchido, a massa específica é a mesma coisa que densidade. Então, a densidade, 0,9 gramas por centímetros cúbicos. Podemos concluir que a lata contém em óleo, o que ele quer descobrir? A massa da substância. Então, vamos lá. Você tem que a equação que relaciona densidade, massa e volume é a equação da densidade. Ele me deu agora a densidade, então agora você vai substituir. A massa ele quer, então você mantém a letra M. E o volume? O volume é 900. Isso aqui está certo? A densidade é 0,9, o volume é 900, está certo? Eu pego o 900 que está dividindo e passo multiplicando. Ou seja, eu tenho que massa é 900 vezes 0,9. Então, você tem que resolver essa multiplicação. Como que eu faria? Eu deixaria o 900 do jeito que está e escreveria o 9 em fração. 0,9 em fração, que é 9 sobre 10. Ou seja, eu posso cortar o 0 com 0, né? Simplificar aqui por 10 por 10. Vai ficar 90 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Como é 90, tem o 0, né? Então, coloca aqui. 810 gramas. Esta é a massa desse líquido, que vai bater com a alternativa C. Certo? Vamos lá dar uma olhadinha se é C mesmo. C, 810 gramas. Vamos dar uma olhadinha lá. 3C. Perfeito o gabarito, né? Vamos lá para a atividade de número 4. A atividade de número 4, ela já diz o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui. Uma barra metálica tem uma massa igual a 3 kg. Então, M, que é a massa, 3 kg. Eu coloquei aqui a massa. E medidas 3 centímetros por 10 centímetros por 8 centímetros. Determine a densidade da barra metálica. Então, ele deu as medidas. 3 centímetros por 10 centímetros por 18 centímetros, certo? E ele quer saber a densidade da barra. Bom, vamos lá então. Bom, ele me deu a massa e me deu as medidas. É como se daqui fosse o seguinte, tivesse 3 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Seria assim esse objeto. 3 centímetros, 10 centímetros e 18 centímetros. Bom, basicamente acontece o seguinte. Ele não quer calcular a densidade? Densidade é você pegar a massa e dividir pelo volume. Ele quer a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, a massa tem que estar em quilogramas, certo? Então, tem aquela relação lá. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, se quer converter de quilo para grama, multiplica por 1000. Se eu pegar o 3 quilogramas e multiplicar por 1000, eu tenho 3000 gramas. Então, a densidade é a massa, que vale 3000, e o dividido pelo volume. Professor, e o volume? Como que eu calculo o volume dessa figura aqui? Bom, você calcularia assim. Volume de um objeto, quando ele dá o comprimento, largura e altura, é só você pegar o comprimento, 3, vezes a largura, que é 10, vezes a altura, que é 18. Só assim você calcula o volume. O volume é comprimento, largura vezes altura. Bom, 3 vezes 10 é 30 e 30 vezes 18, 3 vezes 18, 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8 é 24, vai dar 54.
3 vezes 18 é 54. Com zero, 540 centímetros cúbicos. Então, você vai pegar os 3.000 e dividir por 540 centímetros cúbicos. Você pode cortar o zero de cima com o zero de baixo. Pode dividir o número por 2, simplificar por 2 aqui. Vai ficar metade de 300, 150. E metade de 54, 27. Se quiser, dá para simplificar. Opa! Dá para simplificar por 3. 150 dividido por 3 vai ficar 50. E 27 dividido por 3 vai dar 9. Só uma coisa, tá certo essas medidas mesmo? 3 centímetros por 10 centímetros por 18 centímetros. Tá certo. Se eu pegar 50 dividido por 9, olha, 9 vezes 4 Não, 9 vezes 5, 45. Então deve dar 5, sobra 5. Vai ficar 5,555555. Vai ficar uma dízima, que seria a alternativa correta, letra C. Vamos lá ver se é a C mesmo, a resposta da atividade 4. Vamos lá dar uma olhada. 4, a letra C é 5,5. 4, letra C. Perfeito gabarito, né? Agora, galera, nós encerramos a parte da atividade de densidade. Nós temos que ir agora para o assunto de pressão. Vamos lá calcular a pressão, então. Vamos primeiro relembrar a pressão. Então, nós temos que pressão é a força aplicada por unidade de área. Então, para calcular a pressão, basta pegar a força e dividir pela área da superfície que ela foi aplicada. Nós temos que o F é a força, o A é a área e o P é a pressão. No sistema internacional, SI, a força é em newtons e a área em metros quadrados. E a pressão, como é força sobre área, vai ser newton por metro quadrado. Esse newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Tá? Então, quando fala 10 Pascal, é 10 newton por metro quadrado. E nós temos uma outra unidade, que é quando a força continua sendo em newton, só que a área é em centímetro quadrado. Aí a pressão ela vai ser em newton por centímetro quadrado. Recebe algum nome especial, assim como newton por metro quadrado recebe? Não. A unidade fica assim. Tá bom? Bom, para começar a fazer atividade, eu tenho que fazer uma relação também com vocês. A relação entre pressão e força e pressão em área. Nós temos o seguinte. Quando eu tenho uma igualdade e uma grandeza é o que pode ser medido, tá? Força, área, pressão, dá para medir, então é uma grandeza. E uma grandeza estiver de um lado da equação e a outra estiver do outro lado da equação, na mesma linha, elas são diretamente proporcionais. Significa que se a força aumentar, a pressão também vai aumentar. Se uma aumenta 2 vezes, a outra também aumenta 2 vezes. Já a pressão e a área, um está de um lado da igualdade, outro está do outro lado da igualdade. Só que eles são um em cima e o outro aqui embaixo. Então, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu quero uma maior pressão, eu tenho que diminuir a área para a pressão aumentar. Certo? Então, quanto maior a força, maior a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer esse teste. Ó, olha, se você pegar uma caneta e colocar suas duas mãos, uma sobre a ponta e outra sobre a base, tá? E aplicar a mesma força dos dois lados, onde que vai sentir maior dor? Na ponta da caneta ou na base? Na ponta, né? Por quê? Menor a superfície, maior a pressão, maior a dor que eu vou sentir.
Então, a pressão e a área são inversamente proporcionais. Agora, se eu pegar a caneta, empurrar contra a minha mão e ao começar a aumentar a força que eu estou aplicando, vai aumentar a dor. Por quê? Porque a pressão é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior a força, maior a pressão. Vamos lá começar com a atividade número 5, que é um exercício teórico. A atividade número 5, ela diz o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Tá, arrumei. José aperta uma taxinha com os 2 dedos, como mostra a figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar, que seria a superfície de maior área, e a ponta no indicador, que seria a superfície de menor área. Sejam FI, o módulo da força, e PI, a pressão que a taxinha exerce sobre o dedo indicador, que é esse dedo aqui, de José. Sobre o polegar, essas grandezas são respectivamente FP, que é o dedão aqui, o polegar, e PP, que é a pressão do polegar. Considerando as informações, é correto afirmar que, primeiro, as forças, como os dois lados estão pressionando, significa que as forças têm a mesma intensidade, ou seja, ou seria a letra B, ou seria a letra D, em que as forças são iguais. Mas a pressão será igual? Não, né? Onde ele irá sentir maior dor? Na ponta aqui ou no indicador, que seria a ponta, ou no polegar? Menor a área, maior a pressão, né? Então vai sentir dor na ponta. Então a pressão no indicador será maior que a pressão no polegar, que seria a letra D da 5. Então as forças são iguais e a pressão no indicador, onde está a ponta, onde vai sentir maior dor, vai ser maior. Então 5, a alternativa correta é a letra D. Já coloquei aqui, ó, a letra D. Vamos para a próxima. Atividade 6. Já vou colocar aqui em seguida aqui. Ela diz o seguinte: aplica-se uma força de 800 newtons, então F, que é a força 800 newtons, perpendicularmente a uma superfície de área 0,8 metros quadrados. Calcule a pressão exercida. Então, vamos lá calcular essa pressão exercida? Bom, eu quero calcular a pressão. E ele me deu força e me deu área. Como que eu vou calcular? Pela equação da pressão. Pressão é força sobre área. Como ele quer a pressão, você mantém a letra aqui P. A força é 800 e a área é 0,8. Professor, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com número com vírgula, dividir. Meu querido, olha a dica que eu vou te dar aqui agora. Tira esse número da vírgula. Como que eu faço para tirar? Se eu multiplicar por 10, a vírgula não desloca para a direita, o número não fica 8? Sim, só que aqui em cima você também terá que multiplicar por 10. Você está simplificando a fração aqui, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Você pode dividir pelo mesmo valor e você pode multiplicar também. Então, a pressão ficaria 8.000, né, que é 800 vezes 10, dividido por 8. Então, a pressão vai dar 1.000 newtons, porque a força está em newtons, por metro quadrado. Então, ficaria 1.000 newtons por metro quadrado. Ou 1.000 pascal, que é a mesma coisa. Essa unidade é a unidade de homenagem a newton por metro quadrado. Tá bom? Então, essa daqui seria a resolução da atividade 6. Vamos lá para a penúltima atividade. Já está acabando a aula, é rapidão. Né? Atividades que são 8 atividades bem tranquilas de se fazer. Um ou outro que a continha pode ser mais chata, mas o conceito é bem tranquilo de se trabalhar. Bom, vamos lá para a questão de número 7. A questão de número 7, ela diz o seguinte: uma mesa de 40 por 20 centímetros, então é 40 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Desenhei aqui, tá? Esses dados aqui já estão desenhados na folhinha, depois vocês vão ver.
recebe a aplicação de uma força, então F, de 16 newtons. Calcule, letra A área da mesa. Letra B, a pressão no SI, ou seja, newton por metro quadrado, exercido por essa força. Então, vamos lá? Olha. Bom, primeiro, como que eu calculo a área? Que é a letra A. A área de um retângulo, né? É a base, que seria o comprimento, vezes a largura, né? Bom, como eu quero a área em metros quadrados, aqui tem que estar em metros e aqui tem que estar em metros. 1 metro tem quantos centímetros? 100, né? Como eu faço para 1 virar 100? Eu multiplico por que número? Por 100. Como que eu faço para 100 virar 1? Eu divido por 100. Então, de centímetro para metro, eu divido por 100. 20 centímetros, 0,2 metros. Dividir aqui por 100. 40 centímetros vai dar 0,4 metros. Eu dividi aqui por 100. Então, a área é o comprimento vezes a largura. O comprimento é 0,2 e a largura 0,4. Então, a área vai ser 0,08 metros quadrados. Certo? Na letra B, ele quer calcular a pressão. Sendo que eu sei a força, que é 16 newtons, e a área que eu calculei na letra A, dá para calcular a pressão. Pressão é força, que é 16, sobre a área, que é 0,08. E, professor, número pequeno de novo, não sei calcular não. Multiplica o 0,08 para tirar essa... Para não ser um número tão pequeno. Multiplica por que número? Por 10 agora? Não, porque se fosse por 10, ia deslocar apenas uma casa para a direita. Multiplica por 100 logo. Embaixo e em cima. 16 vezes 100 é só colocar os dois zeros, né? Fica 1.600. E 0,08 vezes 100 fica 8. 16 dividido por 8 é 2. Sobra os dois zeros. Então, é 200 pascais. Pascal, né? Pascais, sei lá se Pascal não é Pascal. Que seria newton por metro quadrado. Então, a letra A, 0,08 metro quadrado, e a letra B, 200 pascal. Vamos ver se está correto o gabarito. Dá para ver aqui mesmo, né? Ó, 7A, 0,08 metro quadrado, e letra B, 200 newtons por metro quadrado. Certinho. E a 8, vamos lá finalizar a aula fazendo a atividade 8, que é a última. A 8 diz o seguinte: a água contida num tanque exerce uma pressão. Então, nessa atividade aqui, 8, já vou colocando os dados aqui na folha, a pressão, que é a letra P, é 40 newton por metro quadrado, a cada metro quadrado, sobre sua base. Se a base tem uma área, então ele me deu o A, 10 metros quadrados, calcule a força exercida pela água sobre a base. Certo? Então, se eu pegar aqui os dados, eu tenho pressão, tenho a área, que era a força. A equação que relaciona essas três grandezas é a própria equação da pressão. Pressão é força sobre a área. Só que a pressão vale 40. A força eu quero descobrir, então mantenho a letra F. E a área é 10. 10 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 40 vezes 10? 400 newtons. Essa daqui seria a resposta da atividade 8, que é isso que está marcando o gabarito lá. Vamos dar uma olhada só para finalizar aqui. Está aqui, né? 400 newtons. Com isso, a atividade acabou. Todos os exercícios foram corrigidos, mas se ficou aquela duvidazinha aqui ou algum conceito que não ficou claro para você, pode perguntar que eu vou responder também, tá? Pode ser na plataforma lá do Classroom, pergunta lá que eu irei estar entrando a qualquer dia para olhar lá e tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado pela atenção aqui, um beijo
e até a nossa próxima aula.